O coração começa a bater tão forte que parece que vai saltar pela boca. As mãos ficam suadas, sente um zumbido nos ouvidos e os números no ecrã do tensiômetro não podem ser os seus, 180%, e pensar que há meia hora, em casa, a pressão estava perfeita, 120/80. É uma situação familiar? Se sim, provavelmente está a lidar com um dos fenômenos médicos mais traiçoeiros e comuns, a síndrome do jaleco branco. E hoje, não vamos apenas falar sobre ela, vamos dissecá-la. Vamos desmantelar o seu medo, entender os fios invisíveis que o seu cérebro puxa para fazer o corpo reagir assim. E o mais importante, vou dar-lhe um plano passo a passo para retomar o controlo. Vai perceber que isto não é apenas nervosismo, mas um processo psicofisiológico complexo. E ao ver este vídeo até ao fim, terá um arsenal de técnicas para entrar no consultório médico com o coração calmo e valores de tensão realistas. Que valores é que costuma ver no aparelho do médico? Escreva nos comentários para vermos quantos de nós travam esta luta invisível. Ora bem, para começarmos, vamos alinhar a terminologia. A síndrome do jaleco branco, ou como os médicos chamam, hipertensão do avental branco, é uma condição em que a tensão arterial de uma pessoa sobe exclusivamente num ambiente clínico, no consultório médico, num hospital ou na clínica. No conforto e na rotina de casa, a tensão mantém-se dentro da normalidade. Este fenômeno foi descrito detalhadamente pela primeira vez em 1983, embora os médicos já o notassem antes. É fundamental perceber a diferença. Isto não é o mesmo que hipertensão arterial estável. Na verdadeira hipertensão, a tensão está sempre elevada, independentemente de onde se encontra, em casa, no trabalho ou na clínica. A síndrome do jaleco branco é, no fundo, uma reação ao estresse. O organismo vê a visita ao médico como uma ameaça e ativa o mecanismo ancestral de lutar ou fugir. O problema é que, durante muito tempo, este fenômeno não recebeu a devida atenção. Era tudo atribuído ao excesso de emoção do paciente. No entanto, estudos atuais demonstram que quem tem a síndrome do jaleco branco está num grupo de risco mais elevado para desenvolver hipertensão real no futuro. Por isso, desvalorizar e dizer, eu só fiquei nervoso demais, é um grande erro. É uma condição genuína que exige atenção e uma abordagem correta, tanto do paciente como do médico. A primeira razão, um eco do passado. Permitam-me que vos convide a fazer uma pequena viagem no tempo, até a vossa infância. Tentem recordar os vossos primeiros contactos com os médicos. O que é que vos vem à cabeça? Provavelmente, não são as memórias mais agradáveis. Aquele cheiro específico e inconfundível do corredor do hospital, uma mistura de lixívia, medicamentos e algo mais, subtilmente inquietante. O toque gelado do estetoscópio na pele, que nos dava arrepios. E claro, as injeções. Aquela dor aguda, repentina e incontrolável. Para uma criança pequena, cujo mundo se constrói à base de segurança e previsibilidade, o consultório médico era um lugar onde todas as regras se quebravam. Um adulto desconhecido, de bata branca, fazia algo incompreensível e por vezes doloroso no nosso corpo. E os pais, que supostamente nos defendiam, ficavam ali ao lado a dizer apenas que era preciso aguentar. Na psique infantil, forma-se uma ligação neuronal muito forte. Bata branca, dor, medo, impotência. Esta experiência, mesmo que já a tenhamos esquecido a um nível consciente, continua viva no nosso subconsciente, na amígdala, a área do cérebro responsável pelas emoções e, em particular, pelo medo. Qualquer visita subsequente ao médico, mesmo a mais inofensiva, ativa este programa antigo. O nosso corpo reage aos gatilhos, o cheiro, o instrumental, a própria bata branca, e desencadeia uma cascata de estresse muito antes de sequer percebermos que não há perigo real. Atenção, isto não é culpa vossa, nem é um sinal de fraqueza. É uma reação aprendida,
absolutamente normal do sistema nervoso, baseada numa experiência negativa precoce. Imaginem que tem um computador onde, há muito tempo, foi instalado um programa que agora se inicia automaticamente quando vê um ícone específico. O nosso objetivo não é apagar esse programa, o que é quase impossível, mas sim aprender a reconhecer o seu início e mudar conscientemente para outro, mais útil. Compreender que a raiz do problema está no passado profundo é o primeiro e mais crucial passo para a cura. Deixamos de nos culpar por sermos nervosos e começamos a trabalhar na causa principal, o medo infantil gravado e aquela sensação de perda de controle. A segunda razão, o medo do desconhecido e de ouvir más notícias. Para um adulto, ir ao médico é quase sempre dar um passo na incerteza. Não vamos por prazer, mas sim porque algo nos incomoda, uma dor, um mal-estar ou um sintoma estranho. E, inevitavelmente, a nossa cabeça começa a girar num carrossel de cenários sombrios. O nosso cérebro tem o instinto de tentar prever o futuro para se preparar para potenciais ameaças. E quando há incerteza, ele tende a desenhar o pior que pode acontecer. E se esta tosse não for só uma gripe? E se estas dores de cabeça forem sintoma de algo grave? E se os exames derem um resultado mau? Este diálogo interno, que os psicólogos chamam de catastrofização, é uma fonte poderosa de estresse. O facto é que, mesmo antes de entrarmos no consultório, o nosso corpo reage à ameaça imaginária como se ela fosse real. Os níveis de hormonas de estresse, como a adrenalina e o cortisol, começam a subir. O coração acelera, os vasos sanguíneos contraem-se. Tudo isto são mecanismos fisiológicos diretos que levam a um pico de tensão arterial. Neste cenário, o médico assume o papel de mensageiro, de juiz que vai dar o veredito sobre a nossa saúde. Temos medo de ouvir algo que mude a nossa vida para pior, que exija tratamentos complicados, que nos imponha restrições ou, na pior das hipóteses, que seja uma sentença. Este medo existencial da doença e da morte é um dos mais profundos e mais fortes que sentimos. E quando nos sentamos na cadeira em frente ao médico, estamos subconscientemente a preparar-nos para o pior. O nosso corpo entra num modo de alerta total. Ele não consegue distinguir uma ameaça real de uma imaginária. Para o organismo, a ansiedade sobre um possível diagnóstico é tão real quanto o ataque de um predador. Por isso, no momento em que a enfermeira coloca o manguito do esfigmomanômetro no seu braço, o seu corpo já está no auge da reação de estresse. A tensão arterial que é medida ali não reflete o seu estado normal, mas sim o nível do seu medo perante o desconhecido. Compreender este mecanismo permite-nos mudar o foco. O problema não está na medição em si, mas sim nos pensamentos de ansiedade que a precedem. E é exatamente com esses pensamentos que precisamos de aprender a lidar. Terceira razão: a perda de controle e a sensação de fragilidade. O consultório médico é um ambiente único onde os papéis sociais e as regras habituais deixam de funcionar. Na vida normal, somos o especialista, o pai ou a mãe, o amigo, somos quem controla a nossa vida. Mas ao atravessar a porta do consultório, nós entregamos, quase que voluntariamente, parte desse controlo a outra pessoa. Temos de nos despir na frente de um estranho, responder a perguntas muito íntimas e permitir que façam várias coisas com o nosso corpo. Isto coloca-nos numa posição passiva, dependente e vulnerável. Deixamos de ser os donos da situação. Esta sensação de perda de controle é por si só um forte fator de estresse. A nossa mente procura sempre autonomia e previsibilidade. E quando perdemos estes apoios, a ansiedade dispara. O médico, por sua vez, está numa posição de poder e autoridade. Ele detém um conhecimento que não temos, usa uma terminologia complicada e toma decisões que afetam diretamente o nosso futuro. Este desequilíbrio de poder pode causar tensão subconsciente
e até um certo sentimento de humilhação. Podemos sentir-nos como se estivéssemos num exame, com medo de falhar. Somos avaliados, o nosso corpo é posto à prova, para ver se está dentro das normas. O receio de não corresponder, de ser um mau paciente, ou de receber uma nota negativa na forma de um diagnóstico, adiciona uma camada extra de ansiedade. Além disso, o processo de exame médico é uma invasão do nosso espaço pessoal. Os toques, mesmo que profissionais, podem causar desconforto. Estamos deitados na marquesa, enquanto o médico se mantém de pé sobre nós. Mesmo esta dinâmica espacial sublinha a nossa fragilidade. O nosso corpo, que na vida cotidiana é a nossa fortaleza, ali torna-se um objeto de estudo. Esta objetificação, a transformação de sujeito para objeto, pode ser profundamente incômoda. Em resposta a esta sensação de fragilidade e perda de controlo, o nosso sistema nervoso volta a ativar a reação de defesa. Ficamos tensos, como se nos estivéssemos a preparar para nos defender desta invasão. Os músculos contraem-se, a respiração fica superficial e a tensão arterial, claro, sobe. É a tentativa instintiva do corpo de recuperar alguma forma de controlo e proteger as suas fronteiras numa situação em que nos sentimos indefesos. A quarta razão prende-se com a sobrecarga sensorial e o ambiente próprio de um hospital. Vamos analisar o meio em si. É um ambiente radicalmente diferente de tudo a que estamos habituados no nosso dia a dia. E esta envolvente ataca os nossos sentidos, enviando sinais de alarme ao cérebro. Comecemos pela visão. A luz forte, muitas vezes fria e fluorescente, típica dos hospitais, por si só pode provocar tensão e dores de cabeça. As paredes brancas ou verde claras, o brilho estéril do metal, a visão de instrumentos médicos, seringas ou recipientes para análises, tudo isto são gatilhos visuais que associamos à doença e ao desconforto. O nosso cérebro capta estes sinais e rapidamente conclui: este não é um lugar seguro. Passemos agora à audição. Raramente há sossego numa clínica ou hospital. O zumbido dos aparelhos, os passos no corredor, conversas abafadas, o choro de crianças, os anúncios pelo sistema de som, todo este ruído de fundo cria uma sensação de pressa e tensão. A ausência de silêncio impede que o sistema nervoso relaxe. O gatilho mais poderoso é o olfato. Como já mencionamos, o cheiro de hospital é uma âncora fortíssima que nos transporta imediatamente para um estado de ansiedade. O odor a antissépticos, a álcool, a medicamentos, está firmemente ligado a experiências negativas na nossa memória. Mesmo que não perceba conscientemente, o seu cérebro capta estes cheiros e ativa os centros primitivos do medo. Finalmente, as sensações táteis. As cadeiras duras nos corredores, a forra fria da marquesa ou do divã, o toque dos instrumentos gelados, tudo isto intensifica a sensação de desconforto e de estranheza. Toda esta informação sensorial é processada pelo cérebro em simultâneo, criando o que chamamos de sobrecarga sensorial. O sistema nervoso é forçado a processar uma quantidade enorme de sinais estranhos e potencialmente ameaçadores. O resultado é que entramos num modo de alerta máximo. Imagine que está num bosque desconhecido, à noite. Qualquer ruído, qualquer sombra, faz com que salte. É mais ou menos isso que acontece ao seu sistema nervoso no hospital. Está num estado de hipervigilância, a monitorizar constantemente o ambiente em busca de perigo. É impossível estar relaxado neste estado. E quando a este estresse sensorial se adiciona o contato direto com o médico e a medição da tensão arterial, o aumento dos valores torna-se praticamente inevitável. O seu corpo está simplesmente a reagir a um ambiente que, do ponto de vista dele, é hostil. A quinta razão: o medo do julgamento e da desaprovação social. Isto pode parecer-lhe estranho, mas uma simples ida ao médico carrega consigo um poderoso aspecto social. Não tememos apenas o diagnóstico em si,
mas também o julgamento vindo do profissional de saúde. O médico, para muitos de nós, não é apenas um especialista, é uma figura de autoridade, cuja opinião tem um peso enorme. E, inconscientemente, temos receio de parecer desadequados aos seus olhos. Por exemplo, receamos ser condenados pelo nosso estilo de vida. Se tem excesso de peso, se fuma, ou se pratica exercício físico de forma irregular, pode antecipar que o médico o repreenda, quase como se fosse um aluno desobediente. Este medo de ser apanhado ou confrontado com hábitos pouco saudáveis provoca-nos vergonha e muita tensão. Preparamo-nos de antemão para a defesa ou sentimos-nos culpados, e isso, claro, não ajuda nada ao nosso relaxamento. Existe também o receio de parecermos tolos ou hipocondríacos. Podemos ficar preocupados por achar que os nossos sintomas não são suficientemente graves e que estamos a ocupar desnecessariamente o tempo de um profissional que está ocupado. Pode ser difícil encontrar as palavras certas para descrever o que sente, e tem receio de que não o compreendam, ou pior, que pensem que está a inventar tudo. Esta insegurança e este receio de ser mal entendido criam uma barreira adicional na comunicação e aumentam ainda mais a nossa ansiedade. Um ponto à parte é o constrangimento associado à necessidade de discutir detalhes íntimos da nossa saúde, ou de ser submetido a procedimentos que consideramos, erradamente, humilhantes. Podemos sentir-nos envergonhados ao falar de problemas digestivos ou da nossa vida sexual, e ficamos desconfortáveis só de pensar que teremos de nos despir. Esta vergonha e embaraço fazem-nos tensionar e fechar-nos. Consequentemente, em vez de sermos parceiros abertos e descontraídos no diálogo sobre a nossa saúde, chegamos à consulta num estado de ansiedade social elevada. Preocupamo-nos excessivamente com a impressão que causamos, com o que vão pensar de nós e com a forma como seremos avaliados. Esta preocupação constante com a aprovação social é mais um poderoso catalisador para uma reação de estresse. O nosso corpo reage ao medo do julgamento exatamente como reage a qualquer outra ameaça, através do aumento da pressão arterial. Isto prova, mais uma vez, a ligação profunda entre as nossas emoções, os nossos medos sociais e as nossas reações fisiológicas. Ora bem, vamos mergulhar agora mais a fundo na biologia do medo. Afinal, o que é que acontece no nosso corpo quando vemos uma bata branca? É despoletada uma complexa cascata de reações, conhecida como a resposta lutar ou fugir. Este é um mecanismo de sobrevivência muito antigo, herdado dos nossos antepassados, que o usavam para fugir aos predadores. E quem dirige esta orquestra do estresse é, claro, o nosso cérebro. Tudo começa numa pequena estrutura chamada amígdala. Esta pequena área, que tem o tamanho de uma amêndoa, é o nosso centro de alarme ou o nosso centro de ansiedade. Quando entramos num ambiente que o nosso cérebro considera ameaçador, por exemplo, numa clínica ou num centro de saúde, a amígdala envia instantaneamente um sinal de alerta ao hipotálamo. O hipotálamo é o nosso centro de comando. Ao receber esse sinal, ele ativa dois sistemas. O primeiro é o sistema nervoso simpático. Pense nele como o acelerador do seu corpo. Através das fibras nervosas, ele envia sinais às glândulas suprarrenais, que libertam imediatamente a adrenalina na corrente sanguínea. E é aqui que a coisa fica interessante. A adrenalina faz o seu coração bater mais rápido e com mais força, para bombear mais sangue para os músculos, caso precise de fugir ou de lutar. Os seus brônquios dilatam, para que possa respirar mais profundamente e captar mais oxigênio. As pupilas aumentam para que possa ver melhor a potencial ameaça. Mas o mais importante para o nosso tema é isto. A adrenalina também faz com que os vasos sanguíneos em certas partes do corpo se contraiam. A isto chamamos vasoconstrição. Quando os vasos se contraem, o seu diâmetro diminui, e o coração tem de fazer muito mais força para bombear o sangue através deles.
Imagine que está a regar o jardim com uma mangueira e alguém a pisa. A pressão da água na mangueira aumenta subitamente. Acontece o mesmo com a sua pressão arterial. Ela sobe drasticamente, e tudo isto acontece numa fração de segundo, automaticamente. Nem sequer tem tempo de pensar. Ai, estou com medo, porque o seu corpo já está em alerta máximo. Este mecanismo era perfeito para a sobrevivência na natureza, mas no mundo moderno, ele é frequentemente ativado em situações onde não existe uma ameaça física real, como é o caso de uma simples visita ao médico. Mas a coisa não acaba por aqui, só com a adrenalina. Paralelamente à ativação do sistema nervoso simpático, o hipotálamo lança um segundo sistema, mais lento, é certo, mas não menos potente. O eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, ou eixo HHS. Se o pico de adrenalina é um sprinter, o eixo HHS é o verdadeiro maratonista do estresse. Então, o hipotálamo liberta a hormona de libertação de corticotropina. Esta hormona vai até a hipófise, uma pequena glândula na base do cérebro, e manda a libertar outra hormona, a adrenocorticotrópica, ou ACTH. A ACTH, através da corrente sanguínea, chega às glândulas suprarrenais e dá-lhes a ordem para produzir cortisol, muitas vezes chamada de a principal hormona do estresse. Ao contrário da adrenalina, que é rápida e efêmera, o cortisol fica no nosso sistema por muito mais tempo, mantendo o organismo em estado de prontidão. E qual é o seu papel? O cortisol aumenta o açúcar no sangue para dar energia rápida ao cérebro e aos músculos. Ele suprime os sistemas que não são essenciais numa situação de luta ou fuga, como, por exemplo, o sistema digestivo, o reprodutivo e o imunitário. Mas, o que é mais importante para nós é que o cortisol aumenta a sensibilidade dos vasos sanguíneos à adrenalina. Ele, por assim dizer, deita achas para a fogueira, intensificando e prolongando a contração dos vasos que a adrenalina já tinha provocado. Isto significa que a sua pressão arterial se mantém elevada durante todo o episódio de estresse. Se a sua ida ao médico durar 20 ou 30 minutos, saiba que o seu corpo está sob a ação deste poderoso cocktail hormonal durante esse tempo todo. O problema é que a ativação crônica deste eixo HHS, causada por estresse constante ou fobias, como a fobia de ir aos médicos, esgota as nossas reservas. Níveis de cortisol sempre elevados podem levar a muitos problemas de saúde, como a fragilização da imunidade, problemas digestivos, dificuldades em dormir e, o que é irônico, a longo prazo, podem contribuir para desenvolver hipertensão a sério, e não apenas aquela que aparece na consulta. Assim, o que começa como uma reação puramente psicológica transforma-se através de mecanismos hormonais numa verdadeira tempestade fisiológica que não só falseia os números no medidor de tensão, como também prejudica o seu corpo a longo prazo. Vamos agora focar-nos no coração. Quando sentimos medo ou estamos nervosos, dizemos muitas vezes que o coração salta-nos pela boca, ou que está a bater descontroladamente. E acreditem, isto não são apenas expressões figurativas. O coração é um dos primeiros órgãos a reagir ao estresse. Como já vimos, sob a ação da adrenalina, ele começa a bater mais depressa. A isto chamamos taquicardia. Este aumento da frequência cardíaca, FC, é necessário para levar mais rapidamente o sangue, rico em oxigênio, aos nossos músculos. Mas a questão não é só a velocidade, mas também a força das contrações. A adrenalina obriga o músculo cardíaco, o miocárdio, a contrair-se com mais vigor. Cada batida torna-se mais potente. A combinação desta frequência e força aumentadas faz com que, num dado período de tempo, o coração bombeie para as artérias um volume de sangue muito maior. Este indicador chama-se débito cardíaco. Agora, vamos fazer as contas. Temos um débito cardíaco aumentado. O coração funciona como uma bomba poderosa, e vasos periféricos mais estreitos,
Os tubos por onde o sangue corre ficaram mais apertados. O que acontece à pressão neste sistema? Exato. Ela vai aumentar inevitavelmente. A pressão arterial é, na prática, a força com que o sangue empurra as paredes das artérias. Quando o coração bombeia mais forte e mais sangue para estes vasos mais apertados, essa força aumenta drasticamente. É exatamente isto que a braçadeira do seu tensiômetro registra. O número de cima, a tensão sistólica ou máxima, reflete a pressão no momento em que o coração se contrai, sístole. E é este valor que é especialmente sensível ao estresse, pois depende diretamente da força do débito cardíaco. O número de baixo, a diastólica ou mínima, indica a pressão no momento em que o coração relaxa, diástole, e depende mais do estado dos vasos. Na famosa síndrome da bata branca, é comum observar-se um salto significativo precisamente nesta pressão sistólica. Para além disto, em momentos de estresse, o próprio ritmo do coração pode alterar-se, pode tornar-se irregular. Este fenômeno chama-se arritmia. Embora as arritmias causadas pelo estresse sejam, na maioria das vezes, inofensivas e passageiras, elas podem provocar sensações muito desagradáveis, como falhas no ritmo, soluços ou fortes pancadas no peito, o que, por sua vez, aumenta ainda mais o pânico e a ansiedade, criando um verdadeiro círculo vicioso. Não podemos, claro, esquecer o papel da respiração em toda esta novela do estresse. A respiração é um processo fascinante e único. Por um lado, é totalmente automático. Nós nem sequer pensamos como respirar. Mas, por outro lado, conseguimos controlá-la conscientemente. E quando estamos em pânico ou sob grande medo, a nossa respiração automática muda radicalmente. Fica rápida, superficial e concentrada no peito. Isto chama-se hiperventilação. Para que serve isto ao corpo? Numa situação de luta ou fuga, fight or flight, o corpo tenta enviar o máximo de oxigênio possível para os músculos. No entanto, este mecanismo tem um efeito secundário indesejado. Ao respirarmos de forma rápida e superficial, libertamos dióxido de carbono a mais. O nível deste gás no sangue baixa, alterando o equilíbrio ácido-base do nosso organismo. Esta situação é conhecida como alcalose respiratória. E isto desencadeia todo um leque de sintomas muito desagradáveis que só agravam o pânico, tonturas, a sensação de falta de ar, embora na verdade esteja a respirar em excesso, formigueiro nas mãos e nos pés, visão turva ou escura e a sensação de que nada é real. Podemos pensar que estamos a sufocar ou a ter um ataque cardíaco, o que, naturalmente, acelera ainda mais o círculo vicioso do pânico. Mas como é que isto se liga à nossa tensão arterial? A ligação não é tão direta quanto a da adrenalina, mas existe. Primeiro, o pânico em si e o mal-estar físico da hiperventilação são estresse adicional, mantendo a adrenalina e o cortisol elevados. Segundo, esta mudança brusca na composição dos gases no sangue pode afetar a elasticidade dos vasos mais pequenos, incluindo os do cérebro, podendo causar espasmos. Mas o mais importante de tudo é que a respiração correta, lenta e profunda, é a chave para ativar o sistema nervoso parasimpático. Este é o nosso pedal do travão, o sistema responsável pelo relaxamento e recuperação. Quando abrandamos a respiração de forma consciente, usando o diafragma, a chamada respiração abdominal, enviamos um sinal claro ao cérebro: está tudo bem, não há ameaça. Em resposta, o cérebro reduz a produção de hormonas do estresse, o ritmo cardíaco abranda, os vasos sanguíneos dilatam-se e a tensão arterial começa a normalizar. É por isso que os exercícios de respiração são um dos métodos mais rápidos e eficazes para gerir um ataque de pânico e baixar a pressão, muitas vezes até ali mesmo, na sala de espera ou no consultório médico. Finalmente, vamos falar sobre os músculos. À primeira vista, qual será a ligação entre a tensão muscular e a pressão arterial? Na verdade,
A ligação é a mais direta possível. Lembre-se de como fica a sua postura quando está com medo ou nervoso. Encolhe-se involuntariamente, como se quisesse ficar mais pequeno. Os ombros sobem em direção às orelhas, retrai a cabeça, aperta a mandíbula, tensando os músculos do pescoço, costas e abdômen. Isto faz parte de uma antiga reação de defesa. O corpo prepara-se para um possível impacto, protegendo os órgãos vitais. Esta tensão muscular, o que os psicólogos chamam de couraça muscular, não passa sem deixar rasto. Em primeiro lugar, os músculos tensos apertam os vasos sanguíneos que os atravessam. Isto gera uma resistência adicional ao fluxo de sangue, o que obriga o coração a trabalhar com ainda mais esforço e, consequentemente, aumenta a sua pressão arterial. É como se apertasse uma mangueira de jardim, não apenas num ponto, mas em dezenas deles ao mesmo tempo. Em segundo lugar, a tensão muscular constante envia um fluxo contínuo de sinais de perigo para o cérebro. O cérebro interpreta isto como: se os músculos estão tensos, a ameaça ainda está por perto, e continua a manter um nível elevado de hormonas de estresse, impedindo o corpo de relaxar. Cria-se assim um círculo vicioso. O medo provoca tensão muscular, e a tensão muscular sustenta o medo. Além disso, a tensão na zona do pescoço e dos ombros pode causar as chamadas dores de cabeça de tensão, que frequentemente surgem nas visitas ao médico e acabam por agravar o mal-estar geral. Também é importante referir que a simples expectativa de medir a pressão nos obriga a encolher. Quando a braçadeira começa a apertar o braço, a reação instintiva é contrair os músculos do braço, resistindo à pressão. Isto é totalmente incorreto e pode distorcer significativamente o resultado, elevando-o em 10 a 20 pontos. A medição correta da pressão deve ser feita num estado de completo relaxamento, com o braço descontraído. O relaxamento muscular consciente é, portanto, outra ferramenta poderosa na luta contra o síndrome da bata branca. As técnicas de relaxamento muscular progressivo, onde se contrai e relaxa, alternadamente, diferentes grupos de músculos, ajudam a quebrar o ciclo vicioso medo-tensão-medo e enviam ao cérebro o mesmo sinal que a respiração lenta. Não há ameaça, pode relaxar. Analisamos as causas e os mecanismos. Agora, foquemo-nos no aspecto mais insidioso da síndrome do jaleco branco. O temido ciclo vicioso da ansiedade. É um sistema que se alimenta a si próprio e que, com o tempo, só agrava a situação. Como é que isto se desenvolve? Tudo começa com um primeiro mau momento. Imagine que vai a uma consulta, fica excessivamente tenso e o médico deteta uma tensão arterial elevada, talvez 160 por 100. Ele pode ter feito uma cara de preocupação, feito muitas perguntas, ou pedido para começar a registrar a sua tensão num diário. Automaticamente, instala-se na sua mente a ideia: tenho um problema de tensão. A ida ao médico confirmou que há algo de errado na minha saúde. Quando se aproxima a próxima consulta, já existe um medo concreto, suportado pela experiência passada. O receio já não é dos médicos em geral, mas da repetição daquele evento específico, a subida de tensão. É o que chamamos de ansiedade antecipatória. Dias, ou até semanas antes da data, começa a matutar. E se a tensão estiver novamente alta? O médico vai achar que sou hipertenso e prescrever-me comprimidos para o resto da vida. Estes pensamentos fazem disparar o medo. Chega ao consultório já em alarme, com os nervos à flor da pele. E claro, a sua tensão volta a estar alta, talvez até mais do que na vez anterior. Isto serve como mais uma prova de que os seus receios se justificavam. O círculo vicioso está completo. Cada visita subsequente torna-se progressivamente mais estressante. Vai ao médico já antecipando o resultado negativo. E essa antecipação é, no fundo, o que está a causar o mau resultado. Os psicólogos dão a isto o nome de profecia autorrealizável. O seu corpo
De tão convencido que está de que a tensão vai subir, cumpre essa ordem, ativando todas as reações fisiológicas de que já falamos. Com o tempo, este medo pode generalizar-se. Começa a recear medir a tensão não só no consultório, mas também em casa. A simples visão do tensiômetro pode desencadear pânico. Pode começar a evitar os médicos em geral, mesmo quando a ajuda é realmente necessária, apenas para não reviver esta experiência desagradável. Este é um caminho extremamente perigoso, pois pode levar a que uma doença grave seja diagnosticada numa fase tardia. Vamos então olhar com mais atenção para o mecanismo de catastrofização que já mencionamos. Trata-se de uma distorção cognitiva, ou seja, um erro na forma como pensamos, que tem um papel crucial na manutenção daquele ciclo vicioso da ansiedade. A catastrofização é a tendência da nossa mente para pegar numa única ideia ou evento negativo e transformá-lo, exagerando, no pior cenário possível. Como é que isto se manifesta na prática, no caso da síndrome da bata branca? Imagine que a enfermeira começa a medir-lhe a tensão. Ouve o aparelho a trabalhar e sente a braçadeira a apertar o braço. E de repente, surge-lhe na cabeça o pensamento: agora, os números vão estar altos. Esta é a primeira faísca. Mas a sua mente não para aqui. Constrói instantaneamente uma longa cadeia de consequências horríveis. Números altos. O médico vai dizer que tenho hipertensão. Vão me passar imensos medicamentos com efeitos secundários. Vou ficar dependente de medicação para o resto da vida, sem conseguir trabalhar normalmente. Os comprimidos deixam de fazer efeito. Vou ter um infarte ou um AVC. Vou ficar inválido ou vou morrer. Reparou na velocidade? De um facto simples, uma possível leitura alta no aparelho, a sua mente salta, em segundos, para o pior desfecho. O seu cérebro ignora as alternativas mais realistas. Talvez a tensão esteja alta por causa do nervosismo e o médico vai perceber isso. Ou, mesmo que seja o início da hipertensão, a medicina moderna consegue controlar eficazmente. Não, a sua mente agarra-se especificamente ao cenário mais trágico. E o seu corpo reage, não à realidade, mas a este terror imaginado. Prepara-se para o infarte, para a morte, libertando na corrente sanguínea uma grande quantidade de hormonas de estresse. A sua tensão dispara, confirmando o medo inicial e reforçando a crença de que a catástrofe é real. Só conseguimos quebrar este círculo vicioso se aprendermos a identificar e a questionar estes pensamentos catastróficos automáticos. Precisa de ser o advogado do seu próprio bom senso, fazendo perguntas como: que provas tenho de que isto vai acontecer mesmo? Quais são outras explicações, menos assustadoras? Ou, no pior dos casos, se acontecer, eu sou capaz de lidar com isso? Esta técnica, que é a base da terapia cognitivo-comportamental, permite-lhe recuperar o controle sobre os seus pensamentos e, consequentemente, sobre a reação do seu corpo. Um outro mecanismo psicológico importante que alimenta e cimenta este círculo vicioso é o chamado viés de confirmação, ou a tendência de confirmação. O que é isto? É a nossa propensão inata para procurar, interpretar e memorizar apenas as informações que confirmam as crenças que já temos. E, ao mesmo tempo, tendemos a ignorar ou a desvalorizar tudo o que contradiz essas nossas ideias pré-concebidas. Como é que isto se aplica ao nosso caso? Digamos que formou a convicção: sempre que vou ao consultório do médico, a minha tensão está alta. A partir daí, o seu cérebro vai funcionar como um filtro. Vai deixar passar apenas os factos que apoiam essa ideia. Chega à consulta, a tensão está a 170 por 95. O cérebro registra imediatamente: eu bem sabia. Sai do consultório, senta-se no corredor, acalma-se, e a tensão baixa para 130 por 80. Mas o seu cérebro vai ignorar ou desvalorizar completamente este segundo facto, dizendo: isso foi apenas um acaso,
Na verdade, estou mal. E quando mede a tensão em casa, e ela se mantém perfeita, a 120 por 80, durante uma semana, era a prova de que não tem hipertensão constante. Mas o viés de confirmação obriga-o a interpretar a situação de forma diferente. Pensa, se calhar, o meu aparelho caseiro é que está avariado. Ou, isto é só uma calma passageira antes da tempestade. No médico, vou ter na mesma um valor alto. Ou seja, acabamos por dar mais credibilidade a um único pico de tensão, obtido sob estresse, do que a dezenas de medições normais feitas num ambiente calmo. Este mecanismo é muito traiçoeiro, porque nos dá a ilusão de que somos objetivos. Pensamos que estamos apenas a olhar para os factos, mas na verdade, só vemos os factos que queremos ver, aqueles que não destroem a nossa visão do mundo, mesmo que essa visão seja negativa. Para sair desta armadilha, é preciso fazer um esforço consciente para procurar ativamente informações que contradizem a sua crença. Deve focar-se ativamente nas medições de tensão normais. Anote-as, releia-as. Diga a si mesmo: olha, 20 vezes a tensão esteve normal, e só 2 vezes foi no médico. Que dados são mais fiáveis? É preciso recolher intencionalmente provas da sua saúde para contrabalançar aquela única prova da doença que surge na situação de estresse. Isto exige prática, mas permite-lhe, aos poucos, enfraquecer e quebrar essa crença prejudicial que está na raiz do seu medo. Com o tempo, este círculo vicioso de ansiedade pode levar a um estado a que os psicólogos chamam de impotência aprendida. Este fenômeno foi descoberto em experiências com animais, mas aplica-se completamente aos humanos. A impotência aprendida surge quando a pessoa enfrenta repetidamente uma situação desagradável e incontrolável e acaba por concluir que não há nada que possa fazer para a mudar. A pessoa para de tentar corrigir o problema, mesmo que surja uma oportunidade. No contexto da síndrome da bata branca, isto manifesta-se assim. A pessoa vai ao médico repetidamente e, invariavelmente, a tensão arterial está alta. Tenta controlar-se, simplesmente não se irritar, mas nada parece resultar. Após algumas tentativas falhadas, começa a acreditar que esta reação do seu corpo é absolutamente incontrolável. Baixa os braços e resigna-se à sua sorte ou destino. O seu pensamento fixa-se em: não há nada que eu possa fazer. O meu corpo está a trair-me. Este estado é muito perigoso. Primeiro, retira-lhe a motivação para procurar soluções. Para que experimentar técnicas de respiração ou abordagens psicológicas, se está certo de que nada vai funcionar? A impotência aprendida paralisa a vontade e obriga-o a aceitar o sofrimento passivamente. Em segundo lugar, leva a estados depressivos. A sensação de impotência, de perda de controle sobre o seu corpo e sobre a sua vida, é um caminho direto para a apatia, o desânimo e a perda de interesse. A pessoa começa a ver-se como doente, como hipertenso, e esse rótulo acaba por se tornar parte da sua identidade. Em terceiro lugar, a impotência aprendida, como já mencionamos, leva ao comportamento de evitamento. A maneira mais fácil de não enfrentar uma situação desagradável e incontrolável é simplesmente evitá-la. A pessoa deixa de ir aos médicos, adia exames de rotina, ignora os sintomas. As consequências deste comportamento podem ser catastróficas. Reverter a impotência aprendida começa com pequenos passos. É preciso recuperar a sensação de controlo, nem que seja em algo pequeno. Por exemplo, começar a medir a tensão arterial em casa, regularmente, e ver que num ambiente calmo, consegue obter valores normais. Esta será uma pequena, mas muito importante vitória, que prova que não está totalmente sem forças. Depois, pode começar a experimentar pequenos passos para gerir a ansiedade. Não se deve focar em ir ao médico e apresentar logo uma tensão arterial perfeita, mas sim em metas menores, como fazer um exercício de respiração
enquanto espera na fila. Cada pequena ação bem-sucedida irá, gradualmente, quebrar a parede da impotência aprendida e devolver a fé nas suas próprias capacidades. Finalmente, vamos olhar para o aspecto social deste círculo vicioso. A nossa ansiedade não se agrava só por aquilo que sentimos por dentro, mas também pela reação dos outros, principalmente a dos próprios médicos. Infelizmente, nem todos os profissionais de saúde têm formação suficiente em psicologia ou o tempo necessário para se aprofundarem no estado de cada um de nós. Imagine a situação. O médico deteta que a sua pressão está alta. A reação inicial dele, e que é absolutamente profissional, é levar isso muito a sério. Ele pode começar a fazer perguntas que nos deixam logo alarmados. Isto acontece há muito tempo? Há historial de infartes na família? Pode ainda pedir exames complementares, como um eletrocardiograma ou um ecocardiograma. Na perspectiva médica, tudo isto está certo. Mas para quem já é ansioso, estas ações são vistas como a prova dos 9. Se o médico está tão preocupado, é porque o meu caso é mesmo grave. A preocupação dele é-lhe transmitida e a sua ansiedade multiplica-se. Ou então, há outro cenário. O médico, ao notar a sua aflição, pode desvalorizar e dizer algo como: "Não se irrite, o senhor é que está a pôr a pressão alta a si próprio." Embora dita com a melhor das intenções, esta frase pode ser vista como um desvalorizar total dos seus sentimentos. Sentimos-nos incompreendidos, ficamos com vergonha pela nossa falta de controlo, e a tensão só aumenta. Começamos a temer não só a pressão alta, mas também o mau humor do médico. Temos receio de sermos considerados pacientes histéricos ou complicados. Por vezes, basta uma ou duas medições feitas sob estresse para o paciente sair do consultório com o diagnóstico de hipertensão e medicação prescrita. Ao tomar comprimidos que, na verdade, não seriam necessários, já que em casa a pressão arterial está normal, a pessoa pode ter efeitos secundários, como a hipotensão, ou seja, ter a pressão demasiado baixa. Isto complica ainda mais o quadro clínico e mina a confiança na medicina. Para conseguirmos quebrar este círculo vicioso social, a comunicação aberta com o médico é essencial. Não se deve envergonhar. Diga-lhe diretamente: "Doutor, eu fico muito ansioso durante as consultas e a minha pressão sobe sempre. Em casa está controlada. Será a chamada síndrome da bata branca? O que podemos fazer para gerir isto?" Um bom profissional irá reagir com compreensão, propondo medir-lhe a pressão no final da consulta, recomendará a monitorização em casa e irá interpretar os valores, tendo sempre em conta o seu estado emocional. Ora bem, chegamos à parte fundamental, a ação prática. Como é que se quebra este círculo vicioso de ansiedade? Temos de começar muito antes de sequer entrarmos no consultório. Uma preparação inteligente é, na verdade, metade do caminho para o sucesso. E o primeiro passo nesta preparação é escolher bem o médico e a clínica. Se tiver essa possibilidade, não vá ao primeiro especialista que encontrar. Pesquise opiniões, pergunte a amigos. Não precisa apenas de um bom diagnóstico. Precisa de um médico que seja conhecido pela sua paciência, calma e empatia. Um profissional que esteja disposto a ouvir e a dedicar-lhe o tempo necessário. Se sabe que o seu médico de família é uma pessoa brusca, que está sempre a correr e só o atende durante 5 minutos, talvez valha a pena procurar outro profissional, mesmo que seja numa clínica privada. A sua tranquilidade vale esse investimento. O ambiente da clínica em si também é crucial. Se for um centro de saúde público barulhento, cheio de gente, com filas intermináveis e o pessoal exausto, o seu nível de estresse vai disparar antes mesmo de entrar. Se possível, escolha centros médicos pequenos e acolhedores, sem confusão, onde possa marcar a hora certa e esperar calmamente pela consulta, num ambiente mais confortável. Repare na forma como falam consigo na recepção ou no balcão.
Funcionários educados e atenciosos são um ótimo sinal. Se logo na marcação lhe respondem aos gritos ou entre dentes, esse é um gatilho poderoso que o vai deixar logo predisposto ao lado negativo. No fundo, deve encontrar o seu porto seguro no mundo da medicina. Uma clínica onde se sinta protegido e um médico em quem possa confiar, não só como profissional, mas também como pessoa. Isto irá criar uma sensação básica de conforto, sobre a qual se pode construir o trabalho posterior de lidar com o medo. Não tenha receio de experimentar diferentes médicos. Tem todo o direito de encontrar alguém com quem se sinta bem. A primeira consulta não é apenas um diagnóstico do seu corpo, é também um teste de compatibilidade psicológica. O segundo aspecto crucial na preparação é gerir o tempo da consulta. Nunca, mas mesmo nunca, marque uma consulta à pressa ou de última hora. Se tiver de correr do trabalho, chegar atrasado, andar aos encontrões nos transportes e ficar estressado por não conseguir chegar a tempo, vai entrar no consultório já com os níveis de adrenalina altíssimos e, acredite, nenhuma técnica de respiração vai conseguir baixar isso rapidamente. Planeie a sua visita de forma a ter sempre uma margem de tempo. O ideal seria tirar o dia de folga, ou pelo menos, meio-dia. Se for impossível, escolha uma altura em que esteja menos ocupado. Por exemplo, de manhã cedo, antes de começar o seu dia. Ou, pelo contrário, ao fim da tarde, quando já tiver terminado todos os seus afazeres. Antes da consulta, reserve pelo menos 1 hora para se preparar com calma. Não precisa de saltar da cama e correr para o centro de saúde ou para a clínica. Acorde mais cedo, faça alongamentos suaves, tome um duche quente e tome o pequeno almoço sem pressas. Fuja da confusão e da azáfama. O seu objetivo é sair de casa no estado mais relaxado e tranquilo possível. A viagem até a clínica também faz parte da preparação. Se for possível, dê um passeio a pé pelo parque. Se precisar de se deslocar de carro, chame um táxi ou use os transportes públicos com bastante antecedência, para não ficar nervoso no meio dos engarrafamentos ou da confusão. Pelo caminho, ouça música calma, um audiolivro ou um podcast sobre um tema relaxante. Não passe a viagem a pensar na consulta e a imaginar os piores cenários. O seu objetivo é distrair-se o máximo possível. Chegue à clínica 15 a 20 minutos antes da hora marcada, não mais cedo, para não ter de esperar muito tempo e aumentar a sua ansiedade, nem mais tarde, para não chegar atrasado. Use estes 15 minutos para se adaptar ao ambiente. Não fique agarrado ao telemóvel a ler notícias. Em vez disso, olhe à sua volta, respire fundo e beba um copo de água. Mentalize-se de que está ali para cuidar de si e não para prestar um exame ou para ser torturado. Gerir bem o seu tempo é gerir o seu stress. Ao eliminar o fator pressa, estará a eliminar um dos maiores catalisadores da ansiedade. O terceiro passo da preparação é a criação do seu ritual de tranquilidade e a gestão da informação. Muitas vezes, o medo antes de ir ao médico alimenta-se do desconhecido. Para diminuir esta incerteza, o segredo é tomar as rédeas da situação. Com antecedência, 1 ou 2 dias antes da consulta, sente-se num ambiente calmo e escreva tudo o que o preocupa, seja num papel ou no seu telemóvel. Formule as suas queixas de forma clara e objetiva. Faça uma lista das perguntas que quer colocar ao médico. Por exemplo, o que podem significar os meus sintomas? Que exames devo fazer? Isto é grave? Que opções de tratamento existem? Ou, o que posso eu fazer para melhorar a minha saúde? Ter esta lista dá-lhe confiança. Assim, não terá receio de se esquecer de nada importante no momento de maior estresse. Não irá à consulta como um mero receptor passivo, mas sim como um participante ativo, um parceiro do seu médico no cuidado da sua saúde. Isto muda radicalmente a sua percepção interna. Além da lista de perguntas, prepare um breve resumo da sua informação pessoal. Que doenças crônicas tem?
que medicamentos toma regularmente, se fez alguma cirurgia e se tem alergias. Isto poupa tempo na consulta e demonstra ao médico que se preocupa ativamente com a sua saúde. Falemos agora do ritual de tranquilidade. É um conjunto de ações simples que fará antes de sair de casa e quando chegar à clínica. Pode ser o que for que o ajude pessoalmente a relaxar. Por exemplo, beber uma chávena de chá de ervas, como camomila ou hortelã. Fazer uma meditação de 5 minutos usando uma aplicação. Ouvir a sua música calmante preferida. Usar óleos essenciais. Basta pôr uma gota de óleo de alfazema ou laranja no pulso. O objetivo deste ritual é criar uma âncora de calma. Quando repete estas ações várias vezes, o seu cérebro começa a associá-las ao relaxamento, e ao fazê-las antes de um evento estressante, está a dar uma ordem ao seu corpo. Agora vamos relaxar. Isto é muito mais eficaz do que apenas mandar a si próprio. Não se preocupe. Em vez de lutar contra a ansiedade, está a mudar subtilmente o seu estado através de ações habituais e agradáveis. O quarto ponto, e um aspecto da preparação que muitas vezes é esquecido, é a sua condição física. O que come e bebe antes de ir ao médico pode influenciar diretamente a sua tensão arterial. O nosso inimigo número 1 é a cafeína. Café, chá forte, bebidas energéticas e até mesmo a cola são todos estimulantes do sistema nervoso central. Por si só, já conseguem aumentar a tensão e acelerar o batimento cardíaco. Quando juntamos isto ao estresse natural da consulta, o efeito pode ser duplicado. Por isso, corte completamente nas bebidas com cafeína. O ideal é que o faça logo desde manhã, no dia da consulta, ou pelo menos 2 a 3 horas antes. Substitua-as por água simples, um chá de ervas suave, ou um iogurte líquido magro. Também deve evitar comida salgada. O sal, ou sódio, retém líquidos no corpo, o que aumenta o volume de sangue a circular e pode fazer a sua tensão disparar. Na véspera ou no próprio dia, evite pickles, batatas fritas de pacote, enchidos ou fast food. Prefira uma alimentação mais leve e saudável. Uma refeição pesada e farta, mesmo antes da consulta, também é má ideia. Um estômago muito cheio pressiona o diafragma. Isto dificulta a respiração, causa desconforto e aumenta a sua tensão geral. O melhor é comer 1h30 a 2 horas antes do exame. O ideal é escolher alimentos ricos em potássio e magnésio, pois estes minerais ajudam a relaxar os vasos e a manter o ritmo cardíaco normalizado. Estamos a falar, por exemplo, de bananas, alperces secos, batata cozida ou assada, abacate, espinafres e frutos secos. Outro ponto crucial é o tabaco. A nicotina provoca um espasmo vascular rápido e um pico de tensão que dura cerca de 15 a 20 minutos. Por isso, em caso algum, fume imediatamente antes de lhe medirem a tensão. Se for fumador, o último cigarro deve ser fumado pelo menos 30 a 40 minutos antes de entrar no consultório. E por fim, não se esqueça de ir à casa de banho antes da consulta. Uma bexiga cheia causa desconforto e pode aumentar a sua tensão arterial, por reflexo, em 10 a 15 pontos. É um fator puramente fisiológico e muito fácil de eliminar. Seguir estas regras simples ajuda a criar uma base limpa para a medição, garantindo que o resultado reflete apenas o seu estado psicoemocional e não fatores químicos ou físicos externos. O nosso quinto passo de preparação envolve trabalhar os seus medos com antecedência. Não espere pelo dia da consulta para começar a combater a ansiedade. Utilize uma técnica chamada visualização ou ensaio mental. Uns dias antes da visita, encontre um momento em que ninguém o possa incomodar. Sente-se numa poltrona confortável, feche os olhos e faça algumas respirações profundas. Agora, imagine todo o processo de ir ao médico, em detalhe, mas de uma forma completamente positiva. Imagine que acorda calmamente de manhã e faz o seu ritual de serenidade. Visualize-se a chegar à clínica,
confiante e sem pressas. Entra no edifício, que lhe parece luminoso e acolhedor. Aproxima-se da recepção, e a pessoa atende-o com um sorriso simpático. Senta-se na sala de espera, mas não sente medo. Respira calmamente, a observar os quadros na parede. De repente, a porta do consultório abre-se e um médico ou médica simpático e sorridente convida-o a entrar. Você entra, cumprimenta com segurança e senta-se. Descreve tranquilamente o que o incomoda e faz as perguntas que tinha na sua lista. O médico escuta-o com atenção e compreensão. Chega o momento de medir a tensão arterial. Imagine a enfermeira a colocar a braçadeira no seu braço e você continua a respirar fundo e calmamente. Sente-se absolutamente sereno e o seu coração bate no ritmo certo. Olha para o aparelho e vê números excelentes, perfeitamente normais. Sente um grande alívio e orgulho de si mesmo. O médico elogia-o e diz que está tudo bem consigo. Sai do consultório com uma sensação de leveza e satisfação. Repita este cenário positivo na sua mente várias vezes. O objetivo deste exercício é criar uma nova ligação neural positiva no seu cérebro, associada à ida ao médico. É como se estivesse a viver, antecipadamente, uma experiência de sucesso. Quando a situação real acontecer, o seu cérebro já conhecerá este guião, e será mais fácil seguir este caminho do que o habitual caminho do medo. Pense nisto como um ensaio para um espetáculo. Quanto melhor se prepara, mais confiante se sente no palco. Também será muito útil falar dos seus medos antecipadamente com alguém em quem confie. O seu cônjuge, um amigo ou um psicólogo. O simples facto de verbalizar aquilo que o assusta já ajuda a diminuir o nível de ansiedade. Agora vamos focar-nos no que fazer na clínica, no momento crucial. Chegou cedo, já se habituou ao ambiente. E de repente, chamam-no para o consultório. O que fazer agora? A primeira e mais importante regra é: não tenha pressa de medir a tensão arterial. Não precisa de se sentar logo à entrada e estender o braço para a medição. O seu corpo precisa de tempo para se ambientar e acalmar um pouco, especialmente depois de andar pelo corredor. Peça ao médico ou enfermeiro 5 minutos. Diga claramente: posso sentar-me um pouco e respirar, antes de medirmos a tensão? É que fico sempre muito nervoso. Um profissional de saúde competente irá entender perfeitamente. Estes 5 minutos são o seu tempo de ouro. Use-o da melhor forma possível. Sente-se corretamente na cadeira, costas direitas, apoiadas no encosto, pernas descruzadas, com os 2 pés assentes no chão. Coloque o braço onde vão medir a tensão em cima da mesa, de forma relaxada, mais ou menos ao nível do coração. Não o deixe suspenso no ar. Enquanto está sentado, não fale, não veja o telemóvel. Concentre-se no seu corpo e na sua respiração. Comece a aplicar a técnica que treinou em casa. A mais simples e eficaz é a chamada respiração quadrada, box breathing. É a técnica que as forças especiais usam para manter a calma em situações extremas. A técnica é muito simples. Conte até 4 enquanto faz uma inspiração lenta e profunda, pelo nariz, tentando encher a barriga, e não o peito. Depois, conte até 4 enquanto segura a respiração. De seguida, conte até 4 enquanto expira, lenta e suavemente, pela boca. E por fim, conte mais 4 enquanto prende a respiração novamente. Repita este ciclo várias vezes. Inspire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Esta respiração rítmica e lenta ativa o seu sistema nervoso parasimpático, o tal pedal do travão, e envia um sinal poderoso de segurança para o cérebro. É impossível entrar em pânico enquanto se respira lenta e profundamente. Estes 2 estados são incompatíveis. Apenas 2 ou 3 minutos desta técnica podem baixar significativamente a sua frequência cardíaca
e ajudar a normalizar a tensão. Se sentir que a simples respiração não está a ser suficiente, que o pânico está a crescer e que os seus pensamentos estão a ficar confusos, deve usar a técnica de ancoragem ou enraizamento. O objetivo desta técnica é trazer a sua atenção do mundo de pensamentos catastróficos de volta para o momento presente, para a realidade do aqui e agora, utilizando todos os seus órgãos sensoriais. A técnica de ancoragem mais famosa é conhecida como 5-4-3-2-1. Pode praticá-la discretamente, sem que as pessoas à sua volta percebam, mesmo sentado na sua cadeira. Comece por encontrar e nomear mentalmente, e sem pressas, 5 objetos que consegue ver. Por exemplo, vejo uma mesa branca, vejo uma caneta azul, vejo o diploma emoldurado na parede, vejo a flor no parapeito, vejo o meu relógio de pulso. Observe bem cada um desses objetos, prestando atenção à sua cor, forma e textura. Depois, preste atenção aos sons e identifique 4 ruídos ou sons que consegue ouvir. Ouço o zumbido do computador. Ouço o tic-tac do relógio. Ouço vozes atrás da porta. Ouço a minha própria respiração. Não avalie os sons. Apenas tome nota deles. Em seguida, concentre-se nas sensações táteis e encontre 3 coisas que pode sentir com o toque. Sinto a pressão dos meus pés no chão. Sinto o tecido da minha roupa na pele. Sinto a superfície lisa do apoio de braço da cadeira onde estou sentado. De seguida, tente identificar 2 cheiros ou aromas. Sinto o cheiro a álcool. Sinto o cheiro do meu perfume. Esta parte pode ser a mais desafiante, mas esforce-se. E por último, identifique um sabor. Sinto o travo do chá de hortelã que bebi de manhã. Ao fazer este exercício, é como se estivesse a reiniciar o seu cérebro. Está a retirá-lo, por assim dizer, do círculo vicioso de pensamentos ansiosos e a obrigá-lo a focar-se em informações neutras e concretas fornecidas pelos seus sentidos. Isto diminui muito rapidamente a intensidade do pânico e devolve-lhe a sensação de controle sobre a sua percepção. Deixa de ser uma vítima dos seus próprios pensamentos e regressa à posição de observador da realidade. Esta técnica pode ser praticada em qualquer local, assim que sentir que a sua ansiedade começa a subir de forma excessiva. Há outra ferramenta excelente que pode usar mesmo na hora da consulta: a distração orientada. Repare, o nosso cérebro simplesmente não consegue concentrar-se bem em 2 coisas ao mesmo tempo. Se estiver completamente absorvido a medir a tensão, a ouvir cada batida do coração, cada som do aparelho, só vai aumentar a sua ansiedade. A sua missão é mudar o foco da sua atenção de forma consciente para algo diferente, algo neutro ou até agradável. Uma boa maneira é o envolvimento ativo na conversa. Não fique calado enquanto lhe medem a atenção. Faça uma pergunta que não tenha nada a ver com o assunto ao médico ou à enfermeira. Pergunte como lhes correu o dia. Elogie algum pormenor da sala. Comece a contar uma história leve da sua vida. O importante é que a conversa seja fácil e não aborde temas médicos. Enquanto fala e ouve, o seu cérebro está ocupado a processar essa informação e tem menos recursos disponíveis para entrar em pânico. Outra opção são os exercícios mentais. Por exemplo, comece a contar mentalmente de 100 até 1, subtraindo sempre 7, 100, 93, 86. Isto exige concentração e afasta-o dos pensamentos ansiosos. Ou tente lembrar-se da letra de uma canção. Ou comece a enumerar mentalmente todos os seus colegas de escola de quem se lembra. Também pode usar a distração visual. Concentre-se num quadro na parede do consultório e comece a observá-lo em detalhe. Que cores é que tem? O que é que está representado? Tente reparar nos pormenores mais pequenos. Ou, se tiver preparado algo de antemão, abra no seu telemóvel uma fotografia que lhe traga boas emoções. Uma foto das férias, do seu animal de estimação, da família, e concentre-se nela, revivendo esses momentos felizes.
O objetivo de todos estes métodos é não permitir que a sua atenção se fixe no ato de medir a tensão e nos medos que lhe estão associados. É como se estivesse a criar uma realidade paralela para onde foge durante aqueles poucos minutos do procedimento. Isto exige alguma prática, claro, mas com o tempo irá conseguir mudar facilmente o foco da sua atenção, e medir a tensão deixará de ser o evento principal e mais assustador de toda a consulta. O ponto crucial que pode mudar radicalmente a situação é a sua comunicação com o médico. Não guarde o seu receio ou ansiedade só para si. O médico não é telepata, não tem como adivinhar o que está a sentir. Se estiver sentado em silêncio, com um rosto inexpressivo e o esfigmomanômetro mostrar valores altos, ele vai tirar a conclusão lógica de que tem hipertensão. A sua função é fornecer-lhe toda a informação necessária para a correta interpretação dos dados. Não precisa de ter vergonha ou receio de parecer anormal. A síndrome do jaleco branco é um fenômeno muito comum, e qualquer bom médico está a par disso. Prepare antecipadamente algumas frases que pode usar. Por exemplo, doutor, queria avisá-lo de antemão. Tenho a síndrome do avental branco. Fico muito nervoso em ambientes médicos e a minha tensão arterial dispara sempre. Em casa, meço-a regularmente e está normal. Aqui está o meu registro de medições. Ter um diário de monitorização domiciliária é o seu principal trunfo. Ele fornece ao médico dados objetivos para se basear e demonstra que leva a sua saúde a sério. Também pode pedir algumas coisas que o ajudem a sentir-se mais calmo. Por exemplo, podíamos medir a tensão no final da consulta, em vez de no início? Assim tenho tempo para me habituar e acalmar um pouco. Ou, será que podemos medir a tensão 3 vezes, com um intervalo de alguns minutos, e usar o valor médio? Esta é uma prática padrão quando se suspeita de hipertensão do avental branco. Peça também ao médico para ir comentando o que está a fazer. Por exemplo, poderia dizer-me o que vai fazer a seguir? A incerteza deixa-me ansioso. Um diálogo aberto e honesto transforma-o de um objeto passivo de manipulação num parceiro ativo. Isto reduz o desequilíbrio de poder e ajuda a estabelecer uma relação de confiança. Quando sente que o médico o ouve, compreende e está disposto a ir ao seu encontro, o seu nível de ansiedade diminui automaticamente. Deixa de o ver como uma ameaça e passa a encará-lo como um aliado. Isto, por sua vez, reflete-se positivamente no seu estado fisiológico e nos seus valores de tensão arterial. Às vezes, por mais que tente, a primeira medição da sua tensão arterial vai dar alta. Isso é perfeitamente normal. Não vale a pena desesperar, nem pensar que é o fim do mundo. O pior que pode fazer nesse momento é começar a recriminar-se. Olhe, outra vez não deu, eu sabia. Isto só vai aumentar o seu stress. Em vez disso, encare este primeiro valor como um teste, uma medição de treino. Foi apenas a reação do seu corpo a entrar no consultório, ao facto de a medição começar. Agora que a parte mais assustadora já passou, pode tentar novamente, mas desta vez num estado de maior calma. Peça ao médico ou enfermeiro para o deixar sozinho no gabinete durante 5 a 7 minutos. Este é um passo crucial. A presença de outra pessoa, sobretudo de bata branca, é por si só um fator de estresse. Quando estiver sozinho, vai conseguir relaxar de verdade. Feche a porta, sente-se confortavelmente e volte a aplicar todas aquelas técnicas de que falamos. A respiração quadrada, a técnica de enraizamento 5-4-3-2-1 e o relaxamento muscular progressivo. Aperte os punhos com força durante 5 segundos e depois relaxe completamente. Sinta a diferença. Faça o mesmo com os músculos dos ombros e das pernas. Tente relaxar o corpo ao máximo. Passados 5 a 7 minutos, peça à enfermeira para entrar e fazer a medição novamente. Na maioria dos casos, o segundo e principalmente o terceiro valor, obtido após este período de descanso, será significativamente mais baixo que o primeiro.
Esta diferença será a prova visível, para si e para o médico, de que tem a chamada Síndrome da Bata Branca. Se houver disponibilidade na clínica, o ideal é usar um aparelho de monitorização ambulatorial da tensão arterial, conhecido pela sigla MAPA, ou o chamado Holter de 24 horas. É um pequeno dispositivo que levará consigo durante um dia inteiro. Ele mede a sua tensão automaticamente em intervalos definidos, tanto de dia quanto de noite, no seu ambiente habitual. Os resultados do MAPA são considerados o padrão de excelência para o diagnóstico de hipertensão. Permitem distinguir claramente a hipertensão verdadeira da síndrome da bata branca e fornecem ao médico a imagem mais objetiva do estado do seu sistema cardiovascular. Não hesite em pedir um encaminhamento para este exame, caso o seu médico tenha dúvidas. Passemos agora às estratégias a longo prazo. As técnicas de relaxamento no consultório do médico são úteis, claro, mas apenas tratam os sintomas e não a raiz do problema. Para superarmos verdadeiramente este medo, precisamos de um trabalho sistemático e pessoal. E um dos métodos mais eficazes para isso é a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC. Não tem de ir logo a correr a um psicoterapeuta. Muitos dos princípios da TCC podem começar a ser aplicados por si, de forma autônoma. A essência do método é mudar não a situação em si, a ida ao médico, mas sim a sua atitude perante ela, os seus pensamentos e as crenças que estão a alimentar o medo. O primeiro passo é aprender a identificar e a monitorizar os seus pensamentos negativos automáticos. Crie um diário de pensamentos. Sempre que pensar na consulta e sentir aquela ansiedade, escreva: qual foi o pensamento que me passou pela cabeça? Por exemplo, o médico vai descobrir que tenho algo terrível. O segundo passo é analisar e contestar estas ideias. Olhe para o pensamento que escreveu e faça-lhe perguntas, como se fosse um investigador rigoroso, mas justo. Que provas tenho de que este pensamento é verdadeiro? Que provas tenho do contrário? Por exemplo, nas últimas consultas não me encontraram nada de grave. Estarei a confundir um pensamento com um facto real? Qual é o resultado mais provável, em vez do cenário mais assustador? O que é que eu diria a um amigo se ele me contasse este mesmo medo? O terceiro passo é construir um pensamento alternativo, mais realista e equilibrado. Em vez de dizer a si mesmo: o médico vai descobrir algo terrível, pode reformular assim: vou fazer um exame de rotina para ter a certeza de que está tudo bem. Mesmo que encontrem alguma situação, o diagnóstico precoce é sempre a melhor forma de a resolver. A minha ansiedade é compreensível, mas ela não consegue prever o futuro. Ao fazer este exercício regularmente, está a destruir aqueles padrões de pensamento antigos e irracionais, substituindo-os por hábitos mentais mais saudáveis. Vai aprender a não aceitar todas as suas ideias ansiosas como verdade, tratando-as com mais criticismo. Pense nisto como um treino para a mente. Com o tempo, o seu cérebro habitua-se a reagir de forma mais calma e racional, e o nível daquela ansiedade de fundo, relacionada com as consultas, vai começar a desaparecer. Uma outra estratégia poderosa e de longo prazo, que vem diretamente dos princípios da terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, é o método da dessensibilização gradual, também conhecido como terapia de exposição. O nome pode soar assustador, mas na verdade é uma abordagem muito lógica e extremamente eficaz. A ideia é simples: é habituar gradualmente, passo a passo, o nosso sistema nervoso à situação que nos assusta, até que esta deixe de provocar uma reação de pânico. Não vamos atirar-nos de cabeça para o abismo. Em vez disso, avançamos com passos pequenos, controlados, do mais simples para o mais difícil. O primeiro passo é criar uma hierarquia dos medos, uma lista de situações ligadas à medicina, começando pela que menos o assusta e terminando na que considera mais aterradora. Por exemplo,
Esta lista pode ter este aspecto: 1. Apenas pensar em ir ao médico. 2. Ver uma série ou um programa sobre médicos. 3. Entrar no site de uma clínica e ver fotografias de médicos. 4. Ligar para a recepção para saber horários. 5. Passar em frente ao edifício da clínica ou do centro de saúde. 6. Entrar no centro de saúde e sentar-se no hall de entrada durante 5 minutos. 7. Marcar uma consulta. 8. Ir à consulta e apenas falar com o médico, sem qualquer exame. 9. Ir à consulta e medir a pressão arterial. 10. Fazer uma análise ao sangue. Agora, comece a percorrer este caminho, começando pelo primeiro e mais fácil ponto. O seu objetivo é permanecer na situação assustadora até que o seu nível de ansiedade diminua, pelo menos para metade. Por exemplo, imagine que entra no hall do centro de saúde. No início, a ansiedade vai aumentar. Mas se não fugir, se ficar e aplicar técnicas de respiração ou de relaxamento, o seu sistema nervoso vai adaptar-se. Depois de algum tempo, a ansiedade vai começar a baixar. Só depois de se sentir totalmente confiante numa fase é que deve passar para a seguinte. Este processo pode demorar semanas ou até meses. Não precisa de pressa. O mais importante é, em cada fase, acumular uma experiência positiva. O pensamento deve ser: eu consegui fazer isto e não aconteceu nada de terrível. Eu tenho o controlo. É desta forma que, pouco a pouco, vai destruir a velha associação médicos igual a perigo e substituí-la por uma nova. Eu consigo estar num ambiente médico e manter a calma. Mas, para além do trabalho psicológico, que é crucial, há uma parte fundamental na sua estratégia a longo prazo. É a monitorização da sua tensão arterial em casa. E o mais importante, tem de ser feita de forma regular e correta. Este é o seu aliado mais forte na luta contra o chamado síndrome do jaleco branco. Por que é que isto é tão importante? Primeiro, as medições feitas em casa dão-lhe, a si e ao seu médico, uma imagem real e objetiva da sua tensão, longe do stress da consulta. Isto ajuda a evitar diagnósticos exagerados e a toma de medicamentos desnecessários. Em segundo lugar, o ato de medir a tensão regularmente é, em si mesmo, uma terapia de habituação. O aparelho deixa de ser algo estranho e assustador. Vai se habituando ao medidor e ao procedimento. Em terceiro lugar, quando vê números normais no visor dia após dia, isso dá-lhe um reforço positivo enorme. Vai quebrar aquela ideia catastrófica de que a minha tensão está sempre alta e substituí-la por uma confiança renovada na sua saúde. Mas, atenção, para que estes dados sejam realmente credíveis, tem de medir a sua tensão corretamente. Compre um medidor automático com braçadeira para o braço, isto é, a manga insuflável. Os de pulso são menos fiáveis. Meça a tensão 2 vezes por dia, de manhã e à noite, sempre à mesma hora. De manhã, mal acorde, antes de tomar o pequeno almoço e antes de tomar os medicamentos. À noite, antes de se deitar. Antes de medir, sente-se calmamente durante 5 minutos. Não fale e não veja televisão. Sente-se corretamente, como já falamos. O braço deve estar apoiado numa mesa, ao nível do seu coração. Faça 2 a 3 medições, com um intervalo de 1 a 2 minutos, e registre o valor médio. Mantenha um diário, onde anota a data, a hora, os valores da tensão sistólica e diastólica, e o seu pulso. Este diário é o seu documento principal, é o que vai levar consigo à consulta. Ele vai falar mais alto do que todas as suas preocupações e desabafos. A monitorização regular em casa devolve-lhe o controle da situação e transforma-o de uma vítima passiva das circunstâncias num gestor ativo da sua própria saúde. Também não se deve desvalorizar as práticas gerais de gestão do stress no seu dia a dia. A síndrome da bata branca é, no fundo, apenas a ponta do iceberg. É uma manifestação clara de como o seu sistema nervoso reage ao stress.
Se vive constantemente num estado de tensão crônica, se o seu pedal do acelerador, o sistema nervoso simpático, está sempre no máximo, não é de estranhar que numa situação extrema, como uma ida ao médico, ele seja pisado até ao fundo. Ao reduzir o nível geral de estresse, torna o seu sistema nervoso mais resistente e flexível. O que é que isto inclui? Em primeiro lugar, a atividade física regular. O exercício aeróbico, caminhar, correr, nadar, andar de bicicleta, é o melhor tratamento não farmacológico para reduzir a tensão arterial e a ansiedade. Durante a atividade física, o corpo produz endorfinas, os hormonas da felicidade, que funcionam como antidepressivos e ansiolíticos naturais. Além disso, o exercício ajuda a queimar o excesso de adrenalina e cortisol. Bastam 30 a 40 minutos de atividade moderada, 3 a 5 vezes por semana. O segundo ponto são as práticas de atenção plena, como a meditação e a yoga. A meditação regular ensina o seu cérebro a não se deixar envolver por pensamentos ansiosos, mas a observá-los de fora. Isto treina o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional e pelo controlo das emoções. A yoga combina exercício físico, técnicas de respiração e meditação, tornando-a uma ferramenta ideal para um combate abrangente ao estresse. O terceiro ponto é o sono de qualidade. A falta de sono é um estresse enorme para o corpo, levando ao desequilíbrio hormonal e ao aumento da tensão arterial. Tente dormir entre 7 a 8 horas por noite e tente deitar-se e levantar-se sempre à mesma hora. E, por fim, a alimentação equilibrada e uma hidratação adequada. Todas estas coisas, que parecem tão básicas, criam uma base sólida para a sua saúde psicoemocional. Quanto mais forte for esta base, mais fácil será lidar com tempestades de estresse localizadas, como uma visita ao médico. Chegamos finalmente ao passo mais importante, e para muitos, o mais difícil de dar. Se sente que o seu medo é avassalador, que já se transformou numa verdadeira fobia, a chamada iatrofobia, e que isto o está a impedir de viver normalmente e de receber a assistência médica essencial. Por favor, não hesite. Não tenha medo, nem vergonha, de procurar ajuda profissional de um psicólogo ou psicoterapeuta. Isto não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é uma prova de força, sabedoria e de um profundo sentido de responsabilidade para com a sua própria saúde. A psicoterapia moderna tem à sua disposição um vasto arsenal de métodos eficazes e cientificamente comprovados para lidar com fobias e transtornos de ansiedade. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, que já mencionamos, é considerada o padrão ouro nesta área. Trabalhar com um especialista irá ajudá-lo de forma muito mais rápida e eficaz a identificar e a mudar crenças irracionais, a dominar técnicas de relaxamento e a atravessar as fases da terapia de exposição num ambiente seguro e de apoio. Além da TCC, existem outras abordagens. Por exemplo, a terapia de aceitação e compromisso, ou ACT, que nos ensina a não lutar contra a ansiedade, mas sim a aceitá-la e a agir de acordo com os nossos valores, mesmo que o medo persista. A hipnoterapia pode ser útil para trabalhar com crenças subconscientes profundas, muitas vezes enraizadas na infância. Por vezes, em casos mais graves, quando a ansiedade atinge o nível de uma perturbação de pânico, pode ser necessária a consulta com um médico psiquiatra para prescrever um apoio medicamentoso temporário, e não há motivo para alarme nisso. Os ansiolíticos ou antidepressivos podem servir como uma muleta temporária que o ajudará a estabilizar a sua condição. Isto permitirá que trabalhe de forma mais eficaz com o psicoterapeuta para eliminar a raiz do problema. Lembre-se, não tem de enfrentar isto sozinho. Procurar ajuda é um passo tão vital e necessário no autocuidado quanto ir a um cardiologista ou ao dentista. A saúde mental e a saúde física estão intrinsecamente ligadas,
e é fundamental cuidar de ambas. Um especialista irá ajudá-lo a desenvolver um plano individualizado e irá apoiá-lo em todas as etapas da sua jornada para se libertar deste medo. Em jeito de conclusão, fizemos uma grande viagem pelo mundo da síndrome da bata branca. E a principal conclusão que podemos tirar é esta: a tensão alta no consultório médico não é culpa sua. Não é um sinal de fraqueza, nem são apenas nervos. Muito menos é simulação. É uma reação real, poderosa e completamente automática do seu corpo, gerida por antigos mecanismos de sobrevivência que, por engano, veem o médico como uma ameaça. Mas a reviravolta mais importante nesta história é a seguinte: a ferramenta mais poderosa para combater esta situação não está na farmácia, mas sim dentro da sua cabeça. É a sua compreensão. A compreensão de como os medos de infância moldam as reações que temos em adultos. A compreensão de como as hormonas do estresse fazem o seu coração bater mais depressa e os vasos sanguíneos contraírem-se. A compreensão de como os pensamentos catastróficos criam profecias que se autocumprem. Ao tomar consciência destes mecanismos, deixa de ser um fantoche cego. Ganha a capacidade de intervir no processo em qualquer fase. Pode preparar-se para a visita, eliminando os gatilhos desnecessários. Pode usar a respiração para mudar o seu sistema nervoso para o modo de calma. Pode ancorar-se no presente para escapar da prisão dos pensamentos de pânico. Pode dialogar com o seu médico como um parceiro igual. E, passo a passo, pode reprogramar o seu cérebro, ensinando-lhe que a bata branca não é um símbolo de perigo, mas sim um símbolo de ajuda e cuidado. Lutar contra a síndrome da bata branca não é apenas uma forma de obter os números certos no tensiômetro. É um treino inestimável de gestão de estresse, que lhe será útil em qualquer área da sua vida. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo longo, e espero eu, útil até ao fim. Se aprenderam algo novo ou encontraram um conselho que vos possa ajudar, por favor, deixem um like e subscrevam o canal para não perderem os próximos episódios. E agora, uma pergunta para vocês. Qual dos conselhos que demos planeiam experimentar primeiro? Ou talvez tenham o vosso próprio método, testado ao longo dos anos, para se acalmarem antes de ir ao médico? Partilhem a vossa sabedoria e a vossa história nos comentários abaixo. Vamos ajudar-nos uns aos outros a tornar as visitas aos doutores um bocadinho menos assustadoras. Mantenham-se saudáveis e tranquilos.